Amém, meu irmão, minha irmã, mais um dia de Deus, mais uma oportunidade que nós nos damos. Você e eu, nós nos damos a oportunidade de conhecer mais dessa verdade, dessa palavra, desse Jesus. Como eu sempre falo, não é religião não. Eu não tenho compromisso nenhum com religião, de nenhuma denominação. O meu compromisso é com Jesus. O meu compromisso comigo, o meu compromisso com as minhas ovelhas e com você é com o Evangelho. É repartir o Evangelho, é transmitir o Evangelho, é falar da graça de Jesus, do amor de Jesus, do sacrifício dele em favor por causa dos meus pecados, a ressurreição dele para me justificar, para me inocentar diante de Deus. É o justo morrendo pelo injusto, o sem pecado morrendo pelo pecador, o que não merecia nenhuma punição, morrendo por aquele Marcelo que merecia todas as punições. Esse Jesus que foi capaz de ir ao inferno, esse Jesus que foi capaz de fazer tudo em favor da tua vida, em favor de mim. Eu que merecia ir para o inferno, mas aí há 16 anos atrás, na minha vida, eu fui impactado por esse Jesus. Eu me encontrei com esse Senhor, com esse Jesus, ele se tornou o meu Senhor, o meu dono, ele se tornou o meu Salvador, aquele que me salva, e a minha vida de lá para cá nunca mais foi a mesma. Eu tenho desfrutado de coisas maravilhosas de Deus. E eu quero que você também conheça isso, que você também desfrute disso, que você também usufrua daquilo que Jesus fez. Teve um programa que eu falei sobre os benefícios de Jesus. Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E ali vem ele falando, é ele quem perdoa as nossas iniquidades, é ele quem sara as nossas enfermidades, é ele quem redime a nossa vida, é ele quem farta de bens a nossa vida, é Jesus quem faz isso. Então você precisa conhecer o que Jesus fez para você ser beneficiado daquilo que ele já fez. Tem muitas pessoas clamando, orando, Deus, por que você não faz isso na minha vida? Jesus, por que você não faz isso na minha vida? E se você tirar a sua sede espiritual, chamada ignorância em relação à palavra, chamada falta de conhecimento da palavra, sabe o que você vai ouvir de Jesus? Você vai ouvir a voz dele falando assim, eu já fiz isso que você está me pedindo. Apenas creia e comece a viver, comece a praticar aquilo que eu já fiz e você vai ver, você vai receber o que eu já fiz. Meu irmão, o Evangelho, ele já foi feito. O Evangelho não vai ser feito ainda, o Evangelho já foi feito. E Deus, ele deseja que você viva, que você desfrute daquilo que já foi feito. Ele já pagou o preço para você. Chegou a hora de você crer e obedecer essa palavra e viver de acordo com ela. Amém, meu irmão? Quero falar com você hoje a respeito de algo que todo mundo, o mundo inteiro está atrás. Eu quero me dar bem na vida. Eu quero ter sucesso, eu quero vencer, eu quero conquistar. Essa mensagem pode ser chamada de o segredo do sucesso. Você quer descobrir esse segredo? Aqui em Filipenses, essa carta escrita por Paulo aos moradores da cidade chamada Filipos, Paulo escreveu no capítulo 2, no verso 13, está escrito assim: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deixa eu ler de novo para você entender. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Sabe qual que é o segredo do sucesso? Você descobrir o que Deus quer, o que Deus tem para a tua vida. E quando você descobre o querer de Deus, Ele mesmo realiza o querer dele na sua vida. O segredo do sucesso é descobrir a vontade de Deus e deixar Deus cumprir essa vontade dele na tua vida. O segredo de viver bem na terra é descobrir o que Deus tem para a tua vida, o querer de Deus na tua vida e permitir que Ele realize o querer dele na sua vida. Deus me ensinou isso de uma forma bem clara, dizendo assim, é como se um filho com 6 anos de idade chegasse chorando para o pai e falasse assim, pai, pelo amor de Deus, me leva para a escola, eu quero estudar. Pai, pelo amor de Deus, me matricula, me põe numa escola que eu quero aprender. Qual que é a vontade do pai? Não é que o filho vá para a escola?
Se o filho descobrir a vontade do pai, ele vai receber gratuitamente a realização de toda essa vontade. É o pai que matricula, se for escola particular, é o pai que paga a mensalidade, é o pai que providencia o uniforme, é o pai que providencia a matrícula, é o pai que providencia o material escolar, é o pai que faz tudo, simplesmente porque o filho ele aceitou, ele quis a vontade do pai para ele. Houve concordância. A vontade do filho é igual à vontade do pai. Então deu certo. Então, se a tua vontade, filho, é igual à vontade do pai, a minha vontade, eu vou realizar tudo na tua vida. O segredo do sucesso é esse. O problema, qual que é o fracasso então? É o inverso disso. Deus tem um caminho, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito com a sua vida e a pessoa está dando murro em ponta de faca. Deus às vezes chamou a pessoa para ser um advogado e a pessoa quer ser um açougueiro. O açougueiro, Deus chamou a pessoa para ser açougueiro, mas ele quer ser mecânico. O mecânico quer ser mecânico, mas Deus chamou ele para ser um pastor. O pastor foi chamado para ser pastor, mas ele quer ser um empresário. E passa a vida inteira nessa cabo de guerra, nessa briga, nessa luta. Deus, eu não sei porque que minha vida não dá certo. Deus, eu não sei porque que você não age na minha vida, meu filho. Eu não vou agir na tua vida porque eu não vou fazer o que você quer. O meu compromisso com você, meu filho, não é fazer o que você quer. O meu compromisso com você é realizar o meu querer na tua vida, porque o meu querer é melhor do que o teu querer. Você já imagina, isso já foi assentado no teu coração? Que a vontade de Deus é melhor do que a tua vontade? Romanos 12, 2 diz que a vontade de Deus é boa e agradável e perfeita. Você já aceitou que a vontade de Deus para a tua vida é melhor do que a tua vontade para a tua própria vida? Jeremias 29, 11, um dos meus versículos preferidos. Deus fala assim, ó, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você mesmo deseja. Eu coloquei um desejo no teu coração, você aceitou o meu desejo como sendo o seu próprio desejo, e eu vou realizar o meu desejo que vai te satisfazer, que vai te agradar, se a tua vida vai dar certo. Eu sou uma pessoa completamente satisfeita, realizada. Eu vivo de uma forma contente, eu vivo de uma forma satisfeita, porque eu já, com a graça de Deus, eu já descobri o que Deus tem para a minha vida, o que Ele queria para mim. Marcelo, eu te quero como um pastor. Eu fiz curso de administração, eu procurei trabalhar, eu procurei de um lado, procurei do outro, e nada, o negócio não fluía, o negócio não ia para frente. Até o dia que eu aceitei, eu não queria nem ser crente, muito menos pastor. Eu tinha um projeto de vida. Eu estudei administração de empresas, que eu queria ser um CEO de uma multinacional, se possível presidente de uma multinacional. Eu queria ser o cara. E Deus me fez o cara. Deus me fez um homem satisfeito, realizado. Uma vez eu ia fazer uma escolha para casar, Deus falou, não é ela que eu escolhi para você. Eu falei, Deus, ele falou, não, eu escolhi outra. E eu optei pela escolha de Deus. E pensa num homem realizado no casamento, sou eu. Porque Deus me deu uma esposa segundo o coração dele, mas que encaixa perfeitamente em mim, que é uma bênção na minha vida. Comece a se render às escolhas do Senhor. Comece a permitir que as escolhas do Senhor sejam as suas. Um pai tem escolha ruim para um filho? Um pai deseja o mal para o filho? O pai, quando o pai fala, moço, para de jogar videogame, vai para a escola. Não anda com essa companhia, que isso daí é tranqueira. Não namora com essa pessoa, que isso daí não vai terminar bem. Ele está falando isso por quê? Porque ele não te ama? Existe amor maior do que o de um pai, de uma mãe para os seus filhos? Não existe. Quando o pai fala não, quando a mãe fala não, ele está falando por quê? Porque ela ama. Quando Deus fala não para mim, é porque Ele me ama. Quando Deus fala, Marcelo, não tem como. Vou voltar ao início lá da historinha do filho. É o pai falando assim, meu filho, não tem como eu realizar o teu querer é ficar em casa, sem estudar, jogando videogame, assistindo televisão. Não tem como eu realizar isso na tua vida. Agora, se você aceitar o meu querer, que é vá para a escola, estude, aprenda, cresça, você pode deixar que eu realize isso na tua vida, porque eu sou teu pai, eu tenho o melhor para a tua vida. Olha o que está escrito aqui em João. Será que a vida de Jesus deu certo? Será que
o plano de Deus na vida de Jesus deu certo, meu irmão, tanto deu que eu estou aqui hoje, porque Jesus, ele abriu mão da sua vontade para realizar a vontade do Pai. E o Pai foi fiel a ele, hein? O Pai falou, se você for para a cruz, se você se sacrificar, eu te ressuscito. Eu realizo a ressurreição. Não foi Jesus que se ressuscitou, Deus o ressuscitou. Por quê? Porque Jesus, ele aceitou a vontade do Pai. Quando eu e você aceitamos a vontade do Pai, Deus se torna responsável por realizar essa vontade na minha vida e na sua vida. Olha o que diz aqui em João, capítulo 6, verso 38. Jesus dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus não veio para a terra fazer a vontade dele. Você que já nasceu de novo, você não desceu do céu, você não nasceu de novo para continuar teimando com a sua própria vontade. Você desceu do céu, você nasceu de novo, você tem o direito, você tem... Moço, não desperdiça isso não. Vai atrás da vontade de Deus. Deus, qual que é a tua vontade para mim? Fala comigo. Qual que é o teu querer para mim? Nossa, minha vida está tão dura, está tão difícil, está tão emperrado. Sabe aquelas carroças que está andando, rangendo, fazendo barulho? A minha vida está desse jeito, Deus. Eu não aguento mais. Eu não aguento tentar uma coisa, não dá certo, tento outra, não deu certo. Deus, qual que é o teu querer para mim? Você acha que ele não vai te falar? Quando você pergunta para o teu pai, pai, o que você quer de mim? O pai não fala? O pai não, olha, eu queria que você fizesse isso, queria que você deixasse de fazer isso. Por que você acha que Deus não vai falar com você? Agora, esteja disposto a ouvir algo que te contrarie. Porque hoje também vivemos numa sociedade que o ser humano parece que nasceu para não ser contrariado, né? Para viver numa redoma de cristal, onde tudo acontece segundo a vontade dele, no tempo dele, da forma dele, da cor dele, tudo é dele. Tudo em função dele, meu irmão. E nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, sabendo sempre que a vontade do Senhor é muito, mas muito melhor do que a tua vontade. O pensamento dele, o projeto de vida dele, o caminho dele é muito mais alto, é muito mais perfeito, é muito mais eficaz, prazeroso e realizador do que o seu e do que o meu. Eu tenho aprendido isso. A minha vida tem dado certo. Eu tenho buscado de Deus, Deus, qual que é o teu querer? O meu querer é esse. Então, eu vou crer, eu vou caminhar no seu querer. E tudo que for necessário para que o teu querer se realize na minha vida, eu sei que isso o Senhor vai realizar, o Senhor vai fazer. Daqui 2 minutos nós vamos voltar. Eu vou contar uma experiência que eu tive há pouco tempo atrás, a respeito da vontade de Deus no meu coração e a realização da vontade dele. Amém? Deus, é para ti esse louvor, Senhor. Usa-nos, usa-nos. Vem, instrumental, adore instrumental ao teu Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre nós, teu amor não falha, não, não, jamais falhará. Tu és o mesmo para sempre. Cante, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Profetiza. Se o mar se enfurecer, em nome de Jesus, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Senhor, queremos ser cheios, cheios do teu amor, da tua graça, da tua unção.
fonte, profundo mar. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Oh, não falhará. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Assim nós cremos e reafirmamos nessa noite: Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Eu sei, porque eu sei que me ama. É o amor de Deus. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo. Amém, meu irmão, minha irmã, glória a Deus. Vamos continuar caminhando, vamos continuar nessa procura, nessa busca, para descobrirmos a vontade de Deus. Ou seja, o que é descobrir? Descobrir é tirar alguma coberta de cima. Quando você se descobre pela manhã, você está tirando a coberta de cima de você. Ou seja, você precisa descobrir, tirar, às vezes, as suas vontades, os seus planos, os seus sonhos, e você, que estão cobrindo a vontade de Deus. E você vai então descobrir a vontade de Deus. Você entendeu? É simples assim. Amém? Deixa eu contar, eu falei que eu ia contar algo para você interessante. Esse tempo atrás, Deus colocou no meu coração o desejo de comprar uma grua de filmagem lá para a igreja. O que é uma grua de filmagem? É igual aquele equipamento que fica muitas vezes atrás dos gols do campo de futebol, que tem uma câmera lá na ponta, um operador aqui embaixo, então levanta, mexe para lá e para cá, pega, né, vários ângulos do campo, o gol, a falta, o pênalti, lembra? Você já entendeu o que é uma grua de filmagem. E Deus colocou no meu coração, a igreja nossa, para a honra e glória do Senhor, é tão bonita, tanto no físico quanto no espiritual, né, tão legal, eu gosto tanto daquele ambiente ali, e veio no meu coração isso. Podia comprar uma grua, né, para a igreja, fazer umas tomadas diferentes, assim, vai ficar legal a edição. Deus tem nos dado tudo top, tudo 10. Seja a câmera, seja o equipamento, seja o profissional que filma, que edita, é tudo com alegria. A televisão que transmite, a TV Plan, sou extremamente grato a eles por nessa parceria que nós temos de pregar o Evangelho, todo mundo junto, né, com um único só propósito, cada um na sua função, cada um com a sua capacidade e habilidade, mas com um só propósito, levar o Evangelho até você. E isso Deus tem feito de forma excelente, Deus tem nos dado tudo que é o melhor. Amém? E aí Ele colocou esse desejo no meu coração de comprar uma grua para a igreja, e aí eu fui ver o que eu nunca tinha visto, que marca que é, o que funciona, metro, o tal do girocam, tem uns que mexem a câmera, outras que não mexem, e fui especulando isso, conversei com aqueles que já conhecem, que já têm experiência, e chegamos à conclusão de um equipamento, determinada marca, com as especificações aquelas que nos atenderiam. Beleza, beleza. E o valor custava X. Falei, ótimo. Aí aquilo, naturalmente, deixa eu ver na igreja, deixa eu ver com alguns irmãos, nós temos lá na igreja alguns irmãos que têm esse chamado, o chamado de socorro. O que é o chamado de socorro que está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12? Falando de homens e mulheres, de servos do Senhor, que têm um chamado de quê? Tem uma capacidade de ganhar dinheiro e de investir no reino de Deus. Lá na igreja nós temos uma turma assim, e eu acho fantástico, a alegria dele. A minha alegria em pregar é a mesma alegria deles em semear, em ofertar para que o reino de Deus cresça.
Falei com eles até, então vamos ver, pastor, beleza, vamos lá, não tem problema não, vamos ver, vamos estudando, vamos conversando, beleza. Passaram-se 2, 3 dias depois disso, eu estava lá na igreja, orando, chegou um irmão de outra igreja, outra denominação, mas com o mesmo cristianismo, o mesmo Cristo nosso, com a mesma alegria em servir a Deus. Chegou lá, eu não estava orando, eu estava dentro da sala, digitando algo lá no computador, um estudo que nós vamos fazer lá na igreja. E ele chegou, paz, não sei o que, conversando. Aí ele pegou, tirou uma carteira do bolso, tirou um talão de cheque, você empresta uma caneta. E eu sei que Deus usa ele nessa área financeira. Começou a preencher o cheque, preencheu, dobrou o cheque, entregou na minha mão, nós demos glória a Deus, agradecemos a Deus por aquilo, continuamos batendo papo, fomos lá, sempre, né, acompanhei ele até a saída, ele foi embora fazer outras coisas. Eu entrei, na hora que eu abri a folha de cheque, eu vi um valor. Falei, Deus, que valor é esse? Porque não era um valor assim, 1.000, 2.000, 5.000, era um valor picado. Eu olhei para aquele valor quebrado e não que era inteiro, falei, uai Deus, por que isso? Ele falou assim, como se Deus falasse, acorda, é a minha grua. Irmão, eu não preciso falar, você acredita? Irmão, eu não sou mentiroso. O valor que esse irmão, debaixo de uma direção de Deus, da vontade de Deus, ele ofertou, de um outro irmão que não era nem do sal da terra, que ele ofertou, era exatamente o valor da grua que eu tinha olhado. Deus me deu um querer e deu a realização do querer. Então foi eu que quis a grua? Não, foi Deus quem quis. Em 3 semanas, eu que não fazia nem ideia do que era uma grua, em 3 semanas a grua estava lá na igreja montada já para funcionar. Ele dá o querer e o realizar. Você vai ficar dando murro em ponta de faca? Você vai ficar aí, Deus, o que eu vou fazer? Deus, eu vou tentar isso agora não deu, agora vou tentar aqui, agora não deu, agora vou tentar. Não, para tudo. Fecha para balanço. Põe o joelho no chão. Não estou falando que Deus vai responder porque está de joelho. Estou falando de se render. Renda-se ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Fala com Deus. Deus, eu preciso desesperadamente descobrir o que você quer para a minha vida. Porque eu não realizei nada ainda. Eu quero realizar. Eu quero que a minha vida valha a pena nessa terra. Eu não quero simplesmente sobreviver. Eu quero viver. Eu quero ter uma vida legal. Eu quero ter uma vida abençoada. Não estou falando que nunca vai ter problema, necessidade, falta, isso aqui. Não. Luta, aflição, tribulação, isso é normal. E nessas lutas, nessas aflições, nós conhecemos mais ainda da graça, do amor, do poder, da suficiência do nome do Senhor. Meu irmão, olha o que está escrito aqui em João capítulo 5, verso 19. Então lhes falou Jesus, em verdade eu vos digo, que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, senão aquilo que vir fazer o Pai. Pois tudo que o Pai fizer, o Filho semelhantemente faz. O Filho e o Pai aqui com letras maiúsculas, falando de Jesus como Filho e o Deus como Pai. Jesus, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu não estou aqui para fazer. Eu estou aqui para ver o que meu Pai está fazendo. Eu vou fazer igual. Eu estou aqui para... É assim que faz? Então eu vou fazer. Meu irmão, a Bíblia é um manual da vida. A Bíblia é um monte, eu falo, que é um monte de escolhas já escolhidas por Deus. Um monte de decisões já tomadas por Deus. Um monte de, isso é o melhor para a tua vida, meu filho. Isso não é bom para a tua vida, meu filho. Essa é a minha vontade para a tua vida, meu filho. É isso que eu quis. Quando eu te criei, meu filho, eu te criei com essa ideia, com esse projeto. Se você aceitar o meu projeto, o meu plano, o meu sonho, eu vou realizar. Agora não tem como, se eu como Deus, o Criador, o que sei o que é melhor, te qualifiquei para isso. Se você quiser fazer uma outra coisa, não tem como eu te abençoar nessa outra coisa, porque essa outra coisa está abaixo da minha vontade para você. Você entende isso? Olha o que está escrito aqui em Jó. Olha o que Jó disse. Jó no capítulo 42, finalzinho da caminhada dele, verso 2, diz assim, ele falando, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você vai depender dos teus planos ainda? Deus, por que você não realiza os meus planos? Porque o meu plano é melhor do que o teu, eu tenho compromisso com o meu, não tem com o teu. O teu, quem tem compromisso é você, o seu, quem realiza é você. Agora o meu em você, eu realizo o meu em você. Simples.
Pastor, mas funciona? Na minha vida funcionou, na vida de tantas pessoas que eu conheço funciona. Você quer experimentar disso? Renda-se a Ele. Submeta-se a Ele. Permita que a vontade dEle prevaleça sobre a tua. Deus sabe o teu querer. Deus sabe o que você gosta. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa que você não gosta? A princípio pode ser assim, nossa, mas essa não era a minha primeira escolha. Mas depois você fala, nossa, mas eu era um cabeçudo, hein? Mas eu era um teimoso, hein? Em não aceitar a vontade de Deus. Em não querer a vontade de Deus. Um Deus que me amou de tal maneira que Deus foi capaz de dar o Filho próprio dele em favor da minha vida. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que verdade libertadora é essa que eu não conheço ainda? Deus quer realizar coisas na sua vida. Deus quer manifestar o amor dele na sua vida. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 8, verso 28, se eu não estiver enganado. Olha o que está escrito. Deus falando, Paulo dizendo assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu estou andando segundo o propósito dele, não segundo o meu propósito, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Quando eu amo, amar a Deus não é falar que ama. Amar a Deus é conhecer, crer e praticar a palavra. Jesus disse isso claramente. Aquele que me ama é aquele que tem e pratica os meus mandamentos. Mandamentos no sentido de palavra, de ensino, de direção. Então aquele que conhece, aquele que crê, aquele que pratica, esse é aquele que ama Deus. Aqueles que amam a Deus, aqueles que andam segundo o propósito dele, o plano dele, a vontade dele, o querer dele, ele é capaz de fazer com que todas as coisas sejam realizadas. Ele se torna responsável por realizar todas essas coisas. Ele se torna responsável por cumprir o querer dele na sua vida. Você lembra quando os discípulos, o querer de Jesus era o quê? Eu vou para o monte orar e vocês vão atravessar o lago da Galileia. Os discípulos entraram no barco, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Jesus, segundo o querer de Jesus, e eles foram atravessar. E no meio da travessia, o que aconteceu? Uma tempestade. E Marcos diz que Jesus, vendo-os de longe, a remar com dificuldade, foi ao encontro deles. Eles estavam ali naquele barco, eles estavam ali naquele lugar porque era a vontade deles? Não. A vontade deles talvez seria estar com Jesus. Mas Jesus falou, entra no barco e atravessa o lago, e eles falaram, então eu vou. Segundo a tua palavra eu vou. E qual que foi o resultado? Veio tempestade, mas ué, pastor, que resultado ruim é esse então? A tempestade veio, mas o Senhor veio andando sobre as águas e chegou e a tempestade aquietou, a tempestade calou e tudo se acalmou naquela situação. Por quê? Porque Jesus tinha falado algo para eles. Eles creram naquela palavra, obedeceram aquela palavra e Jesus realizou a travessia, porque Jesus falou, vocês vão atravessar. Um dia Pedro estava pescando, passou a noite inteira, não pescou nada. Jesus aparece no barco, pegou o barco de Pedro emprestado, capítulo 5 de Lucas. E aí, Pedro, não pesquei nada. Ele falou assim, então vamos voltar, você vai lançar as redes. Combinado? Ele falou assim, Jesus, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas debaixo, sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede de novo. E a Bíblia diz que por causa da obediência deles, por causa da fé deles na palavra de Jesus, o querer de Jesus volta e lança as redes. Eles aceitaram o querer de Jesus e Jesus realizou o querer deles. Porque o querer dele estava na vida de Pedro agora. Você tem desejos, planos, projetos? Não tem problema. Nunca permita que os teus planos, sonhos e projetos prevaleçam, estejam acima dos planos, sonhos e projetos de Deus. Por mais doido que seja o plano, o projeto de Deus para a tua vida, aceite o querer dele, porque ele vai realizar, ele tem compromisso com a palavra dele, com o querer dele, com a vontade dele. Ele é fiel para cumprir o querer dele, o sonho dele na tua vida. Você vai ver a tua vida sendo um sucesso. Você vai ver a tua vida dando certo. Você vai ver a tua vida, sabe, rompendo, avançando, prosperando. Amém, meu irmão? Que a sua vida seja um sucesso, segundo o querer de Jesus e a realização do Senhor na tua vida. No nome dele, amém.